Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ludmila Baldan e você está aqui no Catalisando Páginas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre metas literárias, o que eu fiz, o que eu não fiz e se ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. No início do ano, lá em janeiro, eu fiz uma meta de 12 livros para ler em 2024 e eu não cumpri. Eu tinha 12 livros para ler, eu li 50 livros, mas eu não li os 12 que eu tinha para ler. Porque eu descobri que esse tipo de meta não funciona comigo. Foi a primeira vez que eu fiz desse jeito e realmente não deu certo. E eu pensei em uma forma diferente de fazer no próximo ano, né? Mas aqui eu queria falar sobre quando você faz uma meta assim, principalmente já selecionando os livros que você quer ler, é muito difícil porque às vezes chega um mês e você não está a fim de ler aquele livro. Porque você selecionou algo lá em janeiro, lá no início do ano. Você viu a estante e falou, cara, eu acho que esse aqui vai ser legal de ler esse ano. Mas vai passando o tempo, você vai perdendo a vontade, porque ler, as pessoas não conseguem entender muito bem isso, quem está de fora do mundo da leitura, que ler é algo que depende muito da sua vontade daquele momento, do seu sentimento daquele momento, porque se você forçar, acaba estragando sua experiência de leitura e às vezes você acaba criticando um livro que na verdade vai ser um favorito da vida. Então eu tenho muito isso, de ler o que eu estou na vibe do momento, sabe? Isso se aplica até às minhas autoras favoritas. Por exemplo, eu queria ler muitos navais dela esse ano. E eu peguei um mês pra ler que, cara, se eu forçasse, ia estragar completamente a minha experiência de leitura com uma das minhas autoras favoritas, né, do italiano. Então não, eu pausei a leitura e falei, eu vou voltar quando eu estiver melhor para ler este livro, sabe? Então, esse tipo de meta eu vi que não funcionou comigo, de pré-selecionar livros para o ano inteiro, porque eu não sei se eu vou estar na vibe para ler aquele livro em determinado mês ou em determinado momento daquele ano. Então, o que eu quero fazer no próximo ano é, ao invés de selecionar livros, selecionar gêneros, mas não selecionar um mês para aquele gênero. Eu vou colocar 12 gêneros diferentes, 12 estilos de livros diferentes, só que eu vou tentar sair um pouco da minha zona de conforto. Por exemplo, colocar um livro de conto, um livro de poema, de poesia, né? Porque são livros que eu tenho muita resistência para ler. Uma das minhas autoras favoritas é a Lígia Fagundes e eu amo os romances dela, mas eu sei que a Lígia é um crânio, um gênio, sabe? Ela foi a maior das maiores quando a gente fala de conto, né? Então, assim, é uma coisa que eu quero melhorar esse ano, no próximo ano, né? É fazer essas metas um pouco mais soltas. Ah, um livro, sei lá, de um país que você não lê muito, ou um país diferente. Porque aí vai fazer eu sair da minha zona de conforto e eu vou poder escolher o mês que eu quero fazer aquela meta. E eu não vou determinar um livro, entendeu? Então eu posso ler, por exemplo, um livro de qualquer país que eu não tenha o hábito de ler, porque eu leio muitos livros europeus, eu sei disso, eu tenho esse péssimo hábito. E é por isso que eu vim conversar com vocês sobre o que eu pretendo fazer até o final do ano, né, nesses 2 últimos meses que faltam. Enfim, vamos falar quais foram os 12 livros que eu pré-selecionei e o que eu ainda quero ler até o final do ano. Primeiro foi O Mito de Sísifo, que eu selecionei, do Albert Camus. Esse aqui eu consegui ler. Foi uma leitura bem desafiadora pra mim, assim, porque é um livro mais de filosofia. Eu não vou fazer resenha de nenhum deles, porque já tem um vídeo no canal, nos lidos de setembro, eu acho, outubro. Não vou lembrar, mas tá aqui no canal já. O segundo que eu selecionei foi Grandes Esperanças, do Dickens, mas esse aqui vai passar para o próximo ano ou para o próximo momento da minha vida, porque eu não estou com a mínima vontade de ler agora. Eu fiquei com vontade esse ano de ler David Copperfield, reler. E aí eu pensei, pô, ao invés de reler, eu vou pegar outro. Mas aí eu queria muito reler David Copperfield e eu acabei deixando os dois pra trás. O terceiro livro que eu selecionei foi Miss Dalloway, da Virginia Woolf. E esse livro tá até com o marcador aqui. Eu comecei ele, depois eu fui pro Kindle. Aí eu avancei no Kindle, eu nem tô nessa página mais. No Kindle eu acho que eu tô nos 50%. E eu abandonei. Porque eu estava lendo muito Virginia Woolf esse ano. Eu li, sei lá, uns 4 ou 5 livros da Virginia Woolf esse ano. E aí foi saturando um pouco e estava atrapalhando a minha experiência de leitura, né? E aí eu falei, cara, não, vou precisar dar uma pausa. Até, sei lá, junho, julho, eu estava fissurada com hiperfoco em Virginia Woolf. E aí esse ano eu falei, ah, chega, não vai dar pra mim. Eu selecionei também Memorial do Convento do José Saramago. Eu queria muito ter lido um Saramago esse ano,
Mas esse daqui vai deixar pro próximo ano também. Eu não estou com vontade de ler. Tipo assim, no início do ano eu queria muito, aí depois eu fui perdendo a vontade. Agora, esse final do ano eu tô bem cansada já, tô saturada de algumas coisas. E aí, esse aqui eu vou deixar passar, mas do ano que vem ele. Sério, não vou deixar ele, o Saramago, ir embora. Eu quero muito ler qualquer livro dele. Eu tenho dois aqui na estante que eu não li ainda, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo e este aqui. O restante eu já li, eu devo ter uns 5 livros dele. E eu gosto muito da ironia do Saramago. Eu queria muito, muito, muito ler esse aqui, que eu vi que foi o favorito de várias pessoas que eu acompanho. E aí eu estou muito curiosa. Mas vou deixar pro ano que vem, porque esse ano não dá mais, não dá tempo mais. Outro que eu queria muito ler no início do ano, mas esse aqui eu vou deixar pra janeiro do ano que vem, que é o Lúcio Cardoso, A Crônicas da Casa Assassinada. Que esse eu já, assim, eu comecei em 2023, 2024. 2024. Aí eu abandonei, bem no iniciozinho, assim, eu não lembro por que que eu abandonei, mas eu não estava na vibe também na época, eu estava viajando, aí eu estava saindo pra viajar, e aí eu levei esse livro e não combinou viagem e levar um calhamaço, assim, foi bem erro meu. E aí eu falei, cara, não vai dar, eu vou pausar. Aí eu joguei pra esse ano, e esse ano vou jogar pro próximo, mas do próximo também não vai passar, porque eu quero muito, muito ter a experiência de ler esse livro. Todo mundo fala que é incrível. E é um novelão, fala que é tipo assim, várias fofocas e coisas legais. E aí eu estou muito curiosa. Mas já até comprei o e-book dele, porque ele é muito pesado. Outro livro que eu coloquei na lista foi Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Eu queria ler um livro da Clarice por ano. Assim, eu poderia ler vários, né, ao mesmo ano. Mas a Clarice é uma autora que ela tem uma escrita que pra mim é muito difícil. Eu sei que tem uma entrevista dela que ela fala que tem pessoas jovens que entendem e tem pessoas velhas que não entendem a escrita dela. E talvez isso se aplique um pouco a mim. Eu tenho muita dificuldade com fluxo de consciência ou qualquer coisa um pouco mais fora dessa casinha, assim, tipo, do tradicional, da narrativa tradicional, vamos botar assim. E ela acaba entrando nisso junto com a Virginia Woolf, junto com outros autores, né? James Joyce também entra nessa lista, né? É uma escrita muito poética, uma escrita muito de... As pessoas falam, ai, você não tem que entender, você tem que sentir. E eu tenho muita dificuldade de sentir essas coisas. Eu entendo a genialidade dela, eu compreendo o quão incrível ela é, mas esse ano eu tentei até começar a ler e tal, aí eu não estava muito na vibe, aí eu falei, cara, não dá. Ainda mais que eu tinha lido muitos livros da Virginia Woolf, eu li Marguerite Duras. Esse estilo de narrativa eu já tinha experimentado muito e me saturou um pouco, né? Vocês estão vendo que eu não consegui cumprir nada da minha meta, né, basicamente. Outro livro que eu selecionei foi Verão na Aquário, da Lígia Fagundes Telles. E este que eu li bem no início do ano, virou o meu favorito da Lígia. Ela que escreve muito de uma forma... Como eu falei, né, eu gosto muito dos romances dela. Ela tem uma escrita muito poética. E eu gosto desse estilo de narrativa dela. E aqui ela vai falar sobre amadurecimento e eu amei muito, sabe? Sobre a adolescência, sobre ser, pertencer, sobre o nada. E é muito, muito incrível. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Virou, assim, como eu falei, o meu favorito dela. Antes era Ciranda de Pedra, mas esse aqui desbancou, assim, legal. Próximo foi Helena Ferrante, As Margens e o Ditado. Este aqui eu também li. E, cara, tá todo rabiscado. Deixa eu ver se eu dá pra mostrar. Eu amei muito esse livro e conhecer um pouquinho mais da Helena Ferrante. Pra quem não sabe, a Helena Ferrante é uma das minhas escritoras favoritas. Eu acho que ela tem uma escrita... Nossa, olha a minha unha, gente. Enfim, é Halloween, finge que é de propósito. Ela tem uma escrita muito crítica, seca, direta, vamos botar assim, mas não de uma forma negativa, de uma forma bem legal, de uma forma bem verdadeira, bem sincera, assim. E isso, pra mim, é muito incrível de ler. Ela tem uma potência de escrever sobre o feminino, sobre as experiências femininas de uma forma muito única. Por isso é que toda vez que eu ouço alguém falando que a Helena Ferrante pode ser um homem, dá vontade de pegar e os livros dela tacar tudo na cara dessa pessoa, porque não tem como, cara, não existe a possibilidade de uma pessoa escrever de uma forma tão rica, assim, sobre uma experiência feminina, sendo um homem, sobre coisas que a gente nunca nem falou, sabe, pra um homem, e não tem como. E aqui ela vai falar um pouco sobre o processo de escrita dela, né, onde ela se inspirou, como é que ela
às vezes imaginam um livro e ele toma um caminho completamente diferente. Por exemplo, você pega um livro e às vezes ele tem um início que parece até um romance policial. Mas aí ela consegue fazer isso virar, e você nem percebe quando virou, que não é mais um romance policial, é uma parada completamente diferente. E isso é muito legal dela, sabe? Eu gostei muito, muito de ler, e eu li esse bem no início do ano. Agora, esses outros dois que estão nessa lista, né? Eu falei que eram 12 livros, mas são 10, na verdade. Eu coloquei eles nessa meta de 10 livros, e eles vão continuar, porque esses eu pretendo ler este ano ainda, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Aqui nós temos um livro um pouco mais curtinho, e vai ser minha primeira experiência lendo Érico Veríssimo. Eu tenho toda a coleção do Tempo e o Vento, naquelas edições maiores, e aí eu quero ler este aqui, vai ser minha primeira experiência, estou muito animada. E aí esse ano eu quero ler ele ainda, e vai ser no mês de outubro. O outro que eu quero muito ler, que eu coloquei nessa lista, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todo ano eu leio algum livro do Machado, eu já li Helena, eu já li Dom Casmurro, eu já li O Alienista, eu já li... deixa eu ver... eu já li muitos livros do Machado, só que esse ano, inclusive, eu li um livro dele já. Bem no início do ano, foi o primeiro livro que eu li, que foi O Alienista. Mas eu não quero sair desse ano sem a experiência de ler o maior dos maiores, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí eu adquiri essa edição da Antofágica, que é belíssima, que ela tem ilustrações, e ela também tem no Kindle Unlimited, então eu consigo acompanhar pelos dois. E eu acredito que vai ser uma leitura rápida, porque o Machado, ele tem uma escrita rápida. Os capítulos normalmente são muito curtos, então eu acho que eu consigo colocar ele, inclusive, no próximo mês, agora em outubro, que vai... outubro não, gente, novembro. Agora em novembro que eu vou ler. Então eu acho que vai dar bom, acho que eu consigo. Inclusive, ler em menos de uma semana, porque, como eu falei, o Machado, ele tem esse lance do capítulo ser curto, e aí você quer ler mais o próximo, porque, é 2 minutos, é 1 minuto, é 2 minutos. Quando você vai ver, já passou 2 horas, você tá lendo Machado de Assis ainda. Agora, tirando da minha lista, o que eu ainda pretendo ler este ano, que não pode passar. Eu foquei bastante em nacionais. Tem alguns só que não são nacionais. E os que não são nacionais são italianos. Eu comecei a tetralogia napolitana este ano e eu quero tentar terminar ela. Eu li 2 livros. Eu li um bem no início do ano, outro no meio do ano. E agora eu quero ler um em novembro e um em dezembro. A escrita da Ferrante aqui, ela é uma escrita mais rápida também. Sempre quando eu começo a ler esses livros, eu não consigo parar. Eles são grandes, né? São livros de 400 páginas, mas assim, tem muito diálogo e são muitos acontecimentos, um atrás do outro, assim, seguidos. Não ter tempo nem de respirar de tantas coisas que acontecem nessas histórias. E eu queria muito finalizar o ano terminando a tetralogia e terminando todos os livros da Helena Ferrante, porque eu já li todos, né? Só faltava As Margens do Ditado e a tetralogia. E aí eu finalmente, né, quero finalizar tudo que eu tenho pra ler dela, pelo menos do que foi traduzido aqui para o Brasil. Então, é a história de Quem Foge e de Quem Fica, que é o 3º volume, e a história da Menina Perdida, que é o 4º e último volume. Então, estes aqui vão ficar um para novembro e um para dezembro. Continuando nos italianos, eu comecei a ler Na Voz Dela, da Alba de Céspedes, e eu vou terminar esse livro, nem que seja a última coisa que eu preciso fazer nessa vida, porque eu estava muito, muito ansiosa por esse lançamento, e quando eu ganhei de aniversário, eu fiquei muito emocionada, mas eu tentei ler ele em um mês onde eu só peguei livros pesados para ler, e acabou que eu estava muito saturada, muito fadigada, e aí eu acabei deixando para trás, deixando para lá. Mas este aqui não vai embora, eu já tô na metade dele, então assim, é só finalizar, porque os acontecimentos estão bem vívidos na minha mente, não é como se eu tivesse começado ele no início do ano. Eu comecei ele mês passado, e aí eu parei, dei um tempo, li outras coisas, e aí agora eu quero voltar pra ele. E aí eu vou continuar de onde eu parei mesmo, sem... talvez eu folhei alguma coisa ali, só pra relembrar, mas essa é a minha intenção. Agora, pros nacionais, né, como eu falei, eu queria focar mais nos nacionais, por isso que eu peguei Érico Veríssimo, Machado. Aí eu queria pegar, então, Manuel Antônio de Almeida, da Antofágica, que é de Memórias de um Sargento de Milícias. Dizem que ele é um pouquinho complicadinho de ler, mas que passa rápido. É uma história bem legal, assim, todo mundo que eu vi gostou. A diagramação da Antofágica é ilustrada e ele tem um tamanho meio pocket, vamos botar assim. Eu esqueci o nome desse tipo, mas olha. Então, é um livro que eu acho que dá pra ler facilmente. E ele não vai sair deste ano. Eu não sei se eu vou ler ele agora ou se eu vou ler em dezembro. Eu acho que eu vou jogar ele pra dezembro. E aí eu estou bem curiosa pra ler este aqui, então. Eu estou lendo
E eu pretendo terminar até o fim do ano, tá até aqui as marcações, ó, se vocês... Ai, cadê? Podem ver. Que é um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. Esse aqui eu fiz em LC com a Mel. Na verdade, era pra terminar agora, em novembro, mas eu não vou conseguir. Então, ele vai ser minha leitura de novembro e dezembro, porque são 30 páginas por dia, então se eu conseguir manter essa metinha de 30 páginas por dia, todos os dias, eu acho que, tirando sábado e domingo, que ela dá esse tempo de respiro, eu acho que eu consigo terminar até o fim do ano. É um calhamaço, mas, assim, sem pressa também, se eu não conseguir. Se eu não conseguir nenhum desses aqui, não é pra ficar... Eu não vou ficar triste, nem nada disso, até porque a leitura tem que ser algo prazerosa e não ser algo de cobrança e, sabe, aquela pressão. Isso são metas. Se vão ser cumpridas ou não, só Deus sabe, mas eu vou lutar pra fazer isso. Então, este aqui é um que eu pretendo terminar até dezembro deste ano. E por último, este é um Jorge Amado. Eu tenho uma meta também de ler um Jorge Amado por ano. Ano passado eu li Cacau. Eu não estou lendo na ordem de lançamento, eu estou lendo a ordem que me dá vontade mesmo. E este ano passado eu li Cacau, eu gostei muito. Foi o primeiro livro lançado dele. E este ano eu quero ler Gabriela Cravo e Canela. Eu peguei o audiobook da Audible, mas eu não consigo ouvir um e-book sem acompanhar no livro. E aí eu acabei pegando o livro também pra ler, e ele já entrou na meta. Eu peguei esses nacionais clássicos, assim, porque são livros que é um estilo de narrativa que eu gosto, mas não tem temas tão, como é que eu posso dizer assim, pesados. Eles não são livros carregados de violência. E, na verdade, eles são críticos de outra maneira, né? O Machado, ele tem uma forma irônica de criticar a sociedade, não sei, o Jorge Amado, ele também tem a forma dele de criticar algumas coisas da sociedade. Então, eu peguei esses livros que são livros que eu gosto de ler, mas vai sair um pouco desses livros pesados que eu ando lendo nesses últimos anos, com temas de violência, assim, de atrocidades mesmo contra outras pessoas, contra a existência de outras pessoas. Então, eu pensei que seria melhor pra eu finalizar o ano com a mente um pouco mais tranquila. Enfim, esses foram os livros que eu selecionei, assim, que eu quero terminar este ano. Só que eu também tenho as leituras paralelas, né? Eu tô gravando um vídeo pra Halloween, que vai sair sexta-feira. Tem um livro que aí já entra pra um estilo completamente diferente de narrativa que eu estou lendo. Tem os livros que eu li esse mês, que vai sair também nos livros de outubro. Tá sendo um ano bem legal de leituras pra mim. E eu quero que continue assim no ano que vem. Mas eu gravei esse vídeo aqui mais como o vídeo do desespero, vamos colocar dessa forma. Então, é isso, gente. É isso que eu tinha pra apresentar pra vocês no vídeo de hoje. Sobre dobrar a meta, não. Aqui a gente abandonou a meta e criou uma nova. E ano que vem eu vou vir com esse estilo mais de gênero e não de livros específicos, porque aí eu acho que eu consigo cumprir mais, né? Enfim, né? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Me digam se vocês já cumpriram a meta de vocês, o que vocês vão fazer, quais livros que não podem passar desse ano. Deixa um comentário aqui que eu vou adorar ouvir. Se inscreva no canal, deixa um like. Compartilhe com seus amigos, para aquele amigo que você acha que gosta de ler e tal. Eu tenho uma metinha de bater 500 inscritos até o final do ano e eu acho que a gente consegue. Faltam menos de 70. Vamos, eu acho que se vocês conseguirem, eu vou ficar tão feliz, gente, de ter, sei lá, criado um canal em 6 meses e bater, né, 500 inscritos. Enfim, muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até o vídeo de Halloween.